Queridos, o tempo tem passado e tem passado depressa, não? Estamos às portas de findar a segunda década do segundo milênio. 2020 fecha um ciclo e lá se vão, então agora, chegando a 20 anos desde o ano 2000. Alguns de vocês com certeza vão lembrar que na transição então do século de 99 para 2000, havia muita apreensão, muita tensão no ar, não é? E aquela sensação de alguma forma, não é? O temor, talvez mais o temor do que a sensação, de que tudo estava chegando ao fim, de que não havia muito mais tempo pela frente. Bom, mas lá já se vão 20 anos, desde que o século... Esse ano já estará indo para a terceira década do segundo milênio. Você já pensou que chegaria tão longe? Já pensou que chegaria tão longe? Pois estamos aqui. Estamos então em 2020, e quando você olha para trás, você tem exatamente essa impressão, e de uma maneira cada vez mais forte e nítida, não é? Como o tempo passou rápido. Mais do que isso, não só passou, é uma palavra recorrente, não é? Mas não há muito como ser de outra forma. Está passando rápido, está passando rápido. Há poucos dias a gente estava aqui na confraternização do final de 2019 e nós já estamos chegando para a última semana do mês de janeiro de 2020. Mais um pouco já estaremos então, no próximo domingo, já é fevereiro de 2020. O tempo está passando rápido, não é? Com uma intensidade de maneira muito acelerada. E isso significa, então, que a gente ainda tem muito chão para andar. A gente ainda tem muita coisa para viver. E a gente não pode desperdiçar o tempo. À vista disso, deixe eu perguntar então para você, mesmo que pareça óbvio e seja repetitivo, como você está olhando para esse novo tempo? Perceba que, é óbvio, estamos no segundo milênio, como eu disse, estamos fechando a segunda década e já, então, partindo para a terceira década desse segundo milênio. Você tem pensado sobre isso? Quais são os pensamentos que têm povoado sua mente? Como você está enxergando esse novo tempo? Qual a sua previsão para essa nova etapa, para esse novo período? Como você está enxergando esse tempo? Como você está vendo as coisas? E, por conta disso, quais são as suas expectativas? À medida da visão que você tem, à medida da avaliação que você faz, à medida da previsão, dos prognósticos aos quais você chega nesse seu pensamento, na avaliação que você faz, quais são as suas expectativas para esse tempo? Se é que você tem alguma. Você tem expectativas ainda para esse tempo? E se você tem, quais são elas? Como você está se posicionando? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? Você pode olhar, e muitos de nós têm feito isso, e dizer, meu Deus, que mundo é esse? Esses são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, são tempos terríveis. Alguns de nós talvez possam olhar e dizer, olha, estou aqui, mas não gostaria de estar diante desse quadro. Não é esse o mundo que eu esperava encontrar a essa altura da minha idade. Alguns estão na caminhada da vida, já há um bom tempo, quem sabe, pensavam no mundo de outra maneira. Não sei se você, penso que quase todos nós, em alguma medida, já deva ter feito esse exercício, não é? Quando você tem seus 10 anos, você fica pensando quando você ficar maior de idade, quando você fizer 18 anos, quando você fizer 21 anos, não é? E parece que é tão longe assim, e vai demorar a chegar, mas aí você avança um pouco mais, você já começa a pensar, não é? Quando você
Antes não existia isso, pensar quando trabalhar, porque você já começava a trabalhar já quase à medida que ia vivendo. Mas hoje, com as mudanças sociais, tem que se pensar nisso. Quando vai ser o primeiro emprego? Quando você vai começar a trabalhar? Essas coisas todas depois. Quando você vai casar? Quando você... E você pensava quando você chegasse a 50 anos. Como o mundo seria. E alguns já chegaram, alguns já passaram, os 50 já ficou, não é, há uns bons 50 lá atrás. Não é? E aí? O mundo no qual você está, os tempos nos quais você está vivendo, e a gente está vivendo, como você tem avaliado sobre isso? Bom, qual seja a avaliação que você faz, alguns podem fazer de maneira negativa, não é? Então, a ruindade, a malignidade, todas essas coisas da imoralidade e tudo mais, os desgastes, o consumo e tudo por aí. Mas alguém pode olhar de maneira positiva também. Não é? O pessoal que vem chegando, essas novas gerações, com certeza tem uma posição, um prognóstico positivo. Você que viveu coisas lá de trás, tem como, às vezes, balancear a sua avaliação, fazendo comparações. Não é? Mas, com certeza, uma geração que vem chegando, já encontrando o mundo nesse processo de transformação, de ebulição, consegue ver e perceber de alguma outra forma, ou de outra maneira. Qual seja a maneira que se perceba, a conclusão, prognóstico, como eu disse, expectativa que você tem, qual é o posicionamento seu diante disso? Diante de tudo isso que você vê e a avaliação que você faz, qual é a sua postura? Qual a sua atitude? Você diria que está diante do que você vê, enxerga, diante da realidade que você está vivendo, você diria que está animado ou desanimado? Você se sente com gás, animado, ou você se sente exausto? Duas imagens devem aparecer na sequência. Quais delas, ou qual delas, melhor se refere a você? Não é? Você chegou até aqui. Se você já passou dos 50, 60, 70, se você ainda está nos 15, nos 20, enfim, não é? Você está diante desse tempo, dessa realidade e do que se projeta para frente. Diante dessa realidade, qual é a sua atitude? Qual é a sua postura em relação à vida nesse tempo, nesse momento, nesse período, nessa era, nesse mundo em que você está inserido, que você está vivendo? Se você tiver liberdade, pergunte isso a quem está do seu lado. Com qual imagem você mais se identifica? Com certeza, aqueles então que se identificam com essa postura de chegada, de vitória, de ânimo, de celebração, não é? Estão prontos para prosseguir. Quem chega a uma situação dessa, quem vive uma experiência dessa, enxerga o mundo colorido, prazeroso, a celebração, a prazer. E quem vive essa experiência, com certeza projeta mais, projeta mais. Cada vivência, cada vitória, cada conquista parece que o poder de fazer a gente desejar mais, não é? Quando vai ser a próxima? E eu cheguei até aqui, agora então, qual a próxima questão, qual o próximo desafio? E eu quero mais, eu quero celebrar. Há uma dinâmica, há uma vontade, há um prazer, há uma celebração. E aí então é assim que a pessoa olha, procurando quais são as próximas oportunidades, os próximos desafios, as próximas competições, não é? As próximas situações a serem vividas. Bom, quem de repente se identifica com essa outra imagem, não vai ter toda essa dinâmica. Quem sabe já não conseguiu. Ou se conseguiu chegar, não naquela mesma condição, não consegue celebrar, não consegue reagir. Vai ser um alívio ter chegado até aqui e deixa ficar por aqui mesmo, porque mais do que isso eu não aguento. Para mais do que isso eu não consigo, e com certeza não adianta você falar nada, não adianta você fazer uma proposta, você chegar com uma ideia boa, você lançar um desafio, você falar para uma pessoa assim, olha lá, você está vendo que coisa boa, não adianta nem você falar, você viu a alegria do outro, você viu o que o fulano conseguiu, não vai dar certo, não vai dar certo. Não é? A exaustão é um negócio que
toma conta de maneira tão intensa que faz com que você não consiga enxergar, perceber absolutamente mais nada e você se consome nessa situação de desgaste completamente. E por que eu estou dizendo isso para você? Bom, finalizamos um ano, estamos começando outro. Nesse começo de ano, estamos trabalhando nesse mês na igreja em cima desse tema, planejando sonhos e vivendo milagres. Milagres é o termo que, inclusive, denominacionalmente, nós temos compactado, ou temos acordado, não é? Para trazer à tona, para falar, para pregar, para cantar, para nos motivar e nos abençoar mutuamente. E não porque a gente não os tenha vivido. Ao contrário, nós queremos destacar essa dimensão, o termo, a experiência, a vivência de milagres, justamente porque nós cremos em milagres. E apesar de todas as dificuldades e limitações que nós temos vivido, nós temos experimentado nas mais diversas medidas, nos mais diversos graus, temos experimentado milagres. Se alguns de nós não têm, outros têm. E milagre tem sido presente em nossa vida. Ainda que a gente não consiga, talvez, olhar dessa maneira, e muitos de nós não consigam, mas o fato de, mesmo diante de toda a luta, de toda a adversidade, de todo o problema e toda a dificuldade, a gente estar aqui, isso significa, então, milagre, porque quando você vê as condições e situações que poderiam te desgastar, mas você ainda está estabelecido, você ainda é preservado, você sabe que isso é por graça, por cuidado e por misericórdia de Deus, é o poder de Deus. Mas quando as situações, as circunstâncias da vida deixam você exausto, é difícil realmente enxergar, perceber ou projetar. Há uma situação psicossocial, talvez, não sei se essa seja a melhor palavra, que tem sido destacada nos últimos tempos, e resultando numa condição que é diagnosticada ou chamada como síndrome de Burnout, ou burnout, conforme. Você já ouviu falar sobre isso? Esse é um termo criado por um psicanalista americano, e o sentido, assim, genérico dele é queimar até o fim. Você viu a imagem do palito de fósforo, é como isso. Depois que o palito é queimado, acabou, queimou, já queimou tudo, não tem mais chance. Você não acende de novo um palito que já foi usado. Ele esgotou a capacidade dele de reação ou de produção, não há mais o que acontecer. É com essa imagem, com essa ideia que se estabeleceu esse termo, síndrome de Burnout. A pessoa se sente exausta, completamente esgotada, sem força. E quem sabe alguns possam ter sentido assim ao longo do ano, ou terminado o ano exatamente dessa maneira, cansado, exausto, esgotado, sem força, e de maneira que, mesmo sem saber o que significava o nome, qualquer coisa dessa natureza, pode ser que você tenha sido atingido e acometido por essa situação, por essa síndrome, e você acaba então num estado de esgotamento profundo, seja emocional, física, social, e até mesmo espiritualmente. E uma pessoa esgotada, ela vai acabar perdendo o interesse em muitas coisas, vai ficar desinteressada em uma série de atividades, e o problema é que, na sequência, isso pode fazer a pessoa se sentir indiferente, desmotivada completamente, inclusive até em relação à vida. Um pastor havaiano, chamado N. Cordeiro, viveu uma experiência dessa natureza e acabou escrevendo um livro. O livro tem o título de Andando com o Tanque Vazio. Ele conta justamente parte da experiência dele vivida nessa situação, e à medida em que ele vai narrando a experiência dele, ele apresenta ela como sendo um vale muito sombrio. E na visão dele, essa síndrome, essa experiência, seria como uma prima maligna da depressão. Tamanho impacto, tamanha influência e tamanho desgaste isso acontece. E ele pontua algumas das coisas que ele experimentou, não é? Das sensações resultantes dessa experiência. Sensação de desesperança, por exemplo, choro frequente, dificuldade para se concentrar, dificuldade para tomar decisões,
irritabilidade, insônia, sentimento de solidão, falta de atração conjugal, distúrbios alimentares, dores, algumas das situações que acaba então a pessoa vivendo nessa dimensão de esgotamento. Uma pesquisa no meio empresarial e profissional brasileiro dá conta de que cerca de 30% dos profissionais no Brasil hoje apresentam esse quadro, apresentam essa situação, essa condição de esgotamento. E ela é tão forte, é tão intensa, que é como o palito mesmo, não é? Ou, para usar uma outra imagem, um outro entendimento, outro conceito, a pessoa fica com a sensação, se a gente for usar a imagem do mundo automotivo, a pessoa fica com uma sensação de tanque vazio. Aliás, não precisa se manifestar, não é só para reflexão. Se você já viveu uma experiência de não ter combustível no seu carro, você com certeza sabe, não é? É interessante isso. E quando você acaba o seu combustível às 3 horas da madrugada, numa rodovia muito longe da sua casa, e você está com a família toda dentro, viajando a passeio ou voltando para casa, às 3 horas da madrugada acaba, e antes de acabar, o ponteiro vai se movendo, mas você acha que conhece seu carro, você acha que vai dar, não, mais um pouquinho, deve ter um posto ali na frente, e aí o posto mais próximo que tem está a 15 quilômetros, e você está no meio do nada. As consequências disso, os desdobramentos disso, todas as implicações disso, com o tanque vazio, você não vai a lugar nenhum, você não faz absolutamente nada. Não há. O tanque vazio restringe ou praticamente elimina toda e qualquer possibilidade. Sabe que eu fico pensando que muitas pessoas, então, quando desafiadas a olhar e a fazer esse exercício de prognóstico, de avaliação deste ano, desta nova década, desse novo tempo, não conseguem fazer. Não consegue fazer porque estão assim, essa é não só a sensação, mas muitas vezes é a condição. E eu fico um pouco temeroso e preocupado, porque você pode estar falando de milagres, você pode estar cantando de milagres, você pode estar compartilhando milagres, mas isso às vezes pode não estar afetando a pessoa, porque ela está tão esgotada, ela não consegue enxergar o que você está mostrando, ela não consegue perceber o que você está indicando, ela não consegue encontrar sentido e, consequentemente, não há ou haverá a mínima possibilidade de reação. E a minha preocupação, e quero dividir isso com você, porque uma condição de esgotamento, seja emocional, física, espiritual, relacional ou social, pode muito bloquear a experiência de milagres, vai dificultar algum planejamento, qualquer que seja, não vai criar condições para sonhos, muito menos para planejamento, e aí então a pessoa não vai conseguir viver a dimensão de milagre, apesar da vontade e do propósito de Deus em agir, em manifestar sobrenaturalmente. Acabamos de cantar, não é? Agora, sim, eu creio em Ti, Deus de milagres, Deus do sobrenatural. E nós cantamos, mas eu temo que alguns nem conseguem cantar. E aí, isso dói o coração, porque a gente canta, e isso vai crescendo dentro da alma. Não sei se é o que você deve ter experimentado agora há pouco, enquanto a gente cantava, isso vai crescendo. Essa verdade vai se avolumando dentro do seu coração, e à medida que você vai cantando, não é? Para alguns de nós parece estar vindo textos bíblicos, verdades sagradas, que andam a sua alma. Alguns começam, não é, recordar de algumas situações de intervenção de Deus, e vai incendiando a alma,
isso vai crescendo e vai crescendo, e a gente parece que vai também crescendo na vontade de cantar cada vez mais, de declarar cada vez mais, de celebrar cada vez mais, e me parece que isso vai criando uma espécie de ambiente diferente, vai mudando o cenário, vai mudando o ambiente, vai mudando o clima, e é quase como se você já pudesse ver, parece que a estrada sendo construída, sendo aplanada para um milagre, é quase como se você pudesse olhar, daqui a pouco vai acontecer, mais um pouquinho vai acontecer, e a sensação de que se a gente cantasse mais um pouquinho, se a gente repetisse mais uma vez, se a gente avançasse mais alguns segundos da canção, pronto, o milagre estaria acontecendo de maneira espetacular. Mas aí você olha e parece que alguns olham assim você cantando e eles estão em outro mundo, estão em outra, parece que não conseguem chegar junto, não é? Enquanto parece que uns estão celebrando as possibilidades que Deus vem trazendo e que o Espírito Santo vai comunicando pela verdade, outro nem consegue olhar, quase que nem quer olhar, porque está exausto, está esgotado, está sem possibilidade alguma. E aí então, a questão é, como sair dessa situação? Eu queria que todos nós, à medida em que Deus tem colocado a gente nesse lugar, nessa congregação, e aqueles mais que Deus for trazendo e que fosse chegando, eu queria de fato que todos nós pudéssemos viver essa dimensão de milagres, da ação sobrenatural de Deus, para mais do que as canções, para mais do que as palavras, para mais do que o banner, para mais do que a faixa, que essa fosse a nossa realidade, de uma maneira mais intensa do que tem sido, não porque não tem sido, mas que os nossos olhos se abrissem, e nós pudéssemos não só experimentar, mas de fato nos tornarmos agentes de milagre, da manifestação sobrenatural de Deus, para a transformação do nosso mundo, para a transformação da nossa realidade, para a transformação daquilo que está à nossa volta. Mas e quando as pessoas não têm então mais esperança, quando não têm força, quando está numa situação de esgotamento, o que fazer? Como sair dessa situação? Ou como evitar essa situação? Para a gente caminhar no tema que temos proposto ao longo desse ano, como fazer para, apesar das circunstâncias, viabilizar então o planejamento de sonhos e a vivência de milagres? É possível isso? Ou será que pessoas assim, não há mais o que fazer, não tem mais jeito, é melhor aqueles que têm expectativas, aqueles que estão animados a seguir, e quem não está fica pelo caminho? Não, biblicamente não podemos deixar ninguém pelo caminho, não se deixa as pessoas pelo caminho, e só que algumas vezes você não consegue carregá-las também. O que é possível fazer? É possível fazer alguma coisa? Como a gente pode agir, se posicionar? Como sair dessa situação, aqueles que se encontram nela? E como trabalhar para evitar que, pelas mais diversas razões, a gente também acabe nessa situação? Então, como fazer para, apesar de todas essas circunstâncias, viabilizar o planejamento de sonhos e a vivência de milagres? Para seguir no caminho da imagem que eu estou propondo a você, da imagem automotiva, como iniciar 2020 com o tanque cheio e mantê-lo assim durante todo o processo? Abra a sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos fazer isso a partir da experiência de um homem de Deus que nós conhecemos. Vamos fazer isso a partir da experiência do profeta Elias. Vamos ver que ele se encontrou numa situação de esgotamento absoluto, mas a história dele não terminou nessa condição. A vida dele não terminou nessa experiência. A história e o propósito de Deus sobre a vida dele não terminou no esgotamento. Deus agiu, Deus se manifestou, Deus renovou, Deus reabasteceu o profeta, e então a história dele é uma história maravilhosa e abençoadora. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, acompanhe comigo o texto que diz o seguinte: Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora,
eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, olha esse texto. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os seus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. Eu fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. E a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta, depressa, lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Amém? Aqui está a história. A gente está revendo nesse texto, você a conhece, não é? É parte da história, então, do profeta Elias. Quando você olha para o texto sagrado, você percebe, ao longo dos 2 livros de Reis, que Israel havia se tornado uma nação pagã, ou pelo menos quase pagã, não é? Até o capítulo 16 do primeiro livro de Reis, você já percebe que a nação fora governada por cerca de 20 reis. E a avaliação de todos eles não é nada interessante. Cada palavra de Deus a respeito desses reis é como se fosse uma repetição.
todos maus, ambiciosos, idólatras, traidores e assassinos. 20 reis, todos nessa condição. E agora, então, na altura da leitura do texto que estamos fazendo, tem um rei, e esse rei é Acabe. O rei atual na história do profeta Elias, nesse tempo, é Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi o pior de todos até então. 20 reis maus, que Deus mesmo dissera que eram maus, idólatras, traidores, assassinos, abomináveis, ambiciosos. E esse que está no trono agora, no tempo do profeta Elias, Deus diz que é pior do que os anteriores. E como se não bastasse essa condição de ser pior do que os anteriores, ele se casa ainda com uma mulher pior do que ele. Manipuladora, idólatra e assassina, além de completamente pagã. É este o cenário, é este o tempo, é esta época na qual vive o profeta Elias. É esse o contexto no qual Deus chama Elias para o ministério e lhe dá tarefa. Elias é o porta-voz de Deus exatamente nesse tempo, exatamente nesse cenário. Com certeza, não era um bom momento para ser um obreiro, para ser um ministro. Você gostaria de viver um tempo assim? Às vezes a gente olha, não é, para alguns personagens bíblicos, eu gostaria de ser que nem o fulano. Quantas vezes, quem sabe, você não olhou o profeta Elias e que maravilha, como Deus usou o profeta, e como, quem sabe você também, não é, lá no seu trabalho, tem dia que os profetas de Baal te atazanam, e você pensa, não é, se eu fosse que nem Elias, Senhor, desce fogo do céu e mostra para essa gente. Às vezes a gente pensa nos milagres que Elias realizou, a gente pensa, e óbvio a Bíblia que nos leva a isso, não é? No momento magnífico em que Elias foi trasladado ao céu, e é maravilhoso, e o coração da gente se enche, e a gente muitas vezes gostaria de viver a experiência e ser um momento em que o rei mandou buscar o profeta Elias, e então um destacamento de soldados chegou para prendê-lo, e quando Elias disse, sou eu, pode me levar, o que aconteceu? A Bíblia diz que fogo de Deus consumiu todo aquele batalhão, todos aqueles soldados. Isso se repetiu, até que um deles chegou e disse, com mais calma, com mais humildade, meu senhor, não me leva a mal, o senhor podia me ajudar, eu estou numa situação delicada. E aí então a Bíblia diz que Elias consentiu e esse não foi destruído. São coisas assim impressionantes, magníficas, não é? Mas não esqueça que esse homem, com essa graça toda, com essa experiência toda, com essa vivência toda, viveu num tempo deste aqui, num cenário como esse aqui. E aí eu preciso dizer isso para você, se você ainda não percebeu. Nós vamos continuar pregando, falando, cantando, motivando-nos, admoestando-nos uns aos outros para a dimensão de milagre. Mas você precisa saber que, via de regra, milagre não acontece no mar calmo. Via de regra, milagre não vai acontecer com céu azul. Via de regra, milagre não vai acontecer quando está um mar de rosas na sua vida e tudo está dando certo, porque aí não haverá necessidade de intervenção sobrenatural. Quando as coisas estão se encaixando, quando tudo está fluindo tranquilamente, quando os ventos estão soprando a seu favor, as coisas estão acontecendo já, você nem vai perceber nada, e não haverá entre aspas, não é? Porque muitas vezes a condição favorável, naturalmente, é a ação de Deus. Mas a nossa percepção ficará dificultada da ação do Senhor. E então a ação sobrenatural de Deus, óbvio, pelo próprio nome, pelo próprio conceito, vai se fazer quando a força natural, a condição natural, o recurso natural, a habilidade natural não for suficiente, não for o bastante. Aí então, você chega numa condição, num nível em que é preciso uma intervenção natural, é preciso um milagre, e nós precisamos estar atentos, queridos, porque Deus vai continuar fazendo milagres, Deus vai continuar agindo sobrenaturalmente, e Deus estará em nosso socorro, mas estejamos preparados para as adversidades. Esse é o contexto. Até ministerialmente, não é?
muitos de nós se sentem inclinados à dimensão ministerial, à vocação, de maneira às vezes direta e específica, mas muitas pessoas acabam frustradas e decepcionadas porque elas esquecem disso aqui. Chamados de Deus para ações específicas acontecem em momentos específicos, de acordo com o cenário. Para a ação de Deus na vida de um homem como esse, em outro momento não faria sentido a vida de Elias e o ministério de Elias. A vida de Elias e o ministério de Elias fez sentido nesse momento, nessa condição na qual estava o povo de Israel. É para esse cenário, para esse quadro que Deus tem alguém como o profeta Elias, e é a partir daí que Deus vai trabalhar. Elias é o porta-voz de Deus nesse cenário, e Deus usa esse homem de uma maneira incrível. Elias entra no cenário no capítulo 17, e aí você já vê que Elias então é alimentado por aves no deserto. Elias multiplica farinha e azeite da viúva. Elias ressuscita o filho dessa viúva. No capítulo 18, então aquele espécie de ápice, não é? Em que Elias participa daquele grande evento no Monte Carmelo, lá no norte de Israel. No desafio com os 450 sacerdotes de Baal, a divindade que era adorada e foi trazida então a Israel pela rainha Jezabel. Elias desafia esses homens a provar quem era o verdadeiro Deus da nação. E aí então o Senhor Deus dos exércitos se revela como o único e verdadeiro Deus. Consequentemente, os mensageiros emissários de Baal são mortos. E aí então, quando isso acontece, é espetacular. Deus mandou fogo do céu, todo mundo não teve outra alternativa a não ser declarar: só o Senhor é Deus. Você pensa nisso, como deve ter sido esse momento, todo o povo gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que momento grandioso, que momento espetacular, não é? Elias vai orar, e Elias então cumpre o ciclo que Deus havia estabelecido no tempo de seca, e então Deus responde, e chuva vem novamente sobre Israel, e é um negócio espetacular, porque Elias desce lá do monte em oração, e ele corre à frente de Acabe. Se você olhar, e você pode, não agora, não é, mas você pode avaliar isso depois, não é, pela internet mesmo. É interessante que você encontra isso no Google Maps, você pode encontrar isso, vê a distância de Israel até o Monte Carmelo. De carro vai dar aproximadamente umas 2 horas, mais ou menos. A pé seria em torno de 6 horas. Então você vê, Acabe estava, não é, com a sua carruagem, já tinha partido, e Elias parte depois, e a Bíblia diz que Elias passa e está a pé, mas na força do Senhor ele passa à frente de Acabe e chega às portas de Jezreel. Que coisa espetacular. Montado o cenário, Deus se manifestou, agora não há outra alternativa, todo mundo chegou à conclusão de que só o Senhor é Deus. Bom, se isso estivesse acontecendo com você, se essa fosse a sua realidade, o que você espera a partir daí? Deus se manifestou, e lembra que a oração de Elias mostra que o Senhor é Deus e eu sou o teu profeta. E Deus mostrou. E o povo disse: só o Senhor é Deus, reconhecemos, essa é a palavra, tanto que consentiram, não é, na execução dos sacerdotes e profetas de Baal e de Azera. E ainda a manifestação sobrenatural da chuva, e Elias chega à frente de Acabe em Jezreel. Que coisa espetacular. Não é? O que você espera? Ora, agora todo mundo se converteu, todo mundo se arrependeu dos seus pecados, meu ministério está cumprido, e agora então eu posso descansar, louvado seja Deus. Olha que obra maravilhosa, e agora então todo mundo vai cultuar a Deus novamente, e a nação vai seguir o caminho de volta para o Senhor. Mas não acontece isso. É aí que a gente chega ao texto que lemos. Então a Bíblia diz que quando a notícia chega ao palácio, a Jezabel, ela revida. Então ela ameaça Elias. Então a Bíblia diz, o verso 2, se você puder conferir comigo, a rainha jura Elias de morte.
ao invés de fazer como o povo, e quem sabe essa fosse a expectativa de Elias, não há outro jeito, não tem, é reconhecer isso, foi derrotada a divindade pagã, não há mais possibilidade, fechou o ciclo. Mas ao invés de acontecer isso, então a Bíblia diz que quando Acabe conta a Jezabel o que acontecera, verso 2, diante disso, Jezabel mandou um mensageiro Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. A realidade é dura. A realidade é dura. Às vezes, nós somos impactados e influenciados por conta da realidade. A gente, à medida que vai vivendo experiências, a gente vai desenvolvendo uma espécie de romantismo espiritual. E aí a gente se depara com a realidade. Como eu disse agora mesmo, não é? Tem N razões, e a questão não necessariamente seja culpa de pessoas, não é? São N circunstâncias, mas como eu disse você agora mesmo, puxa, você canta, adora o Senhor, e a palavra vai crescendo no coração, mas aí de repente você olha para a congregação e outros estão completamente longe, parece que não são alcançados, parece que as pessoas se apresentam diante de Deus, mas sem graça, sem expectativa, sem fé. É como se ela se apresentasse dizendo: vim aqui entregar o pouco que sobrou, estou terminando, só dizer para o Senhor que a gente tem problema? Tem. A gente tem dificuldade? Tem. Mas o Salmo 100, que a gente declara às vezes, não é, com muito gosto, diz o quê? Entrai pelas suas portas com louvor, com ações de graça, com alegria. E eu quero continuar desafiando você a isso, querido. Como você tem ouvido aqui, não é para você deixar lá fora o problema, esquecer o que está acontecendo no mundo. Vem com problema, com tudo, mas entra aqui dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra, e apesar da minha dor, apesar da minha dificuldade, apesar da minha desesperança em relação ao que eu estou vivendo, eu creio no Senhor. O Senhor é um Deus de sobrenatural, e por fé eu me apresento para louvar, eu vou adorar ao Senhor, não por aquilo que eu estou vivendo, mas por aquilo que eu creio, porque a palavra diz que o justo não anda por vista, ou seja, não anda por aquilo que vê, que apalpa, que dimensiona, não anda com base naquilo que está diante dele, anda por aquilo que está no seu coração, no seu espírito, a fé num Deus que é poderoso, que é criador e sustentador de todas as coisas, e que do pó levanta o necessitado. Ainda que a situação, é o que Abacuque diz, ainda que não haja mais nada, que a figueira não produza, ainda que não haja cria nos animais, ainda que não haja produtividade em lugar nenhum, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu creio que Deus pode mudar o cenário. Ezequiel, você pode crer, você acha que esses ossos sequíssimos podem voltar a ser gente? Quando Deus age, quando Deus é o sujeito no cenário, todas as coisas mudam, amém? Mas aqui está Elias então diante de um quadro desolador, e o que acontece? Elias despenca, Elias joga a toalha, Elias então agora sente o peso, sente o impacto dessa realidade de uma maneira tão grande, e ele termina completamente esgotado. Elias agora manifesta-se, apresenta-se completamente sem força, esgotado, desesperançado, e dando por terminada a sua tarefa, dando por terminado o seu tempo, dando por terminado o seu ciclo, e achando que não tem mais nada a acontecer, não tem mais nada a viver, que é melhor encerrar ali mesmo. E aqui a Bíblia então mostra algumas, parece, características desse abatimento, desse esgotamento que aconteceu sobre Elias. E eu quero dividir ele com você, porque isso está presente em nós também. Porque assim como aconteceu com Elias, nós também estamos debaixo dos mesmos riscos, somos vulneráveis da mesma forma. A realidade muitas vezes nos impacta de maneira assombrosa. Nós cantamos, nós lemos, nós oramos, Deus age através de nós, e mesmo no templo, nas reuniões de grupo de cuidado, nos momentos em que a gente está naquela dinâmica espiritual de serviço a
Deus de culto, não é? Da obra de Deus, são coisas espetaculares, mas quando você chega em casa, quando você volta para o trabalho, quando você volta para a vizinhança, quando você tem que lidar no dia a dia, aí me permita essa expressão, todo aquele glamour, toda aquela dinâmica, toda aquela coisa que parecia percorrer as suas veias, não é? E ele deixava você elétrico, parece que não acontece mais, a realidade impacta você, e parece que toda aquela declaração de fé, toda aquela animação das canções que você apresentou ao Senhor no templo, você não se acha com elas, diante da realidade da família, da casa, dos amigos, do trabalho, da sociedade, das notícias e de uma série de coisas. E aí, esse é o ponto para o qual a gente precisa olhar com cuidado, porque foi o que aconteceu com Elias. Impactado assim, influenciado assim, sentindo o impacto, o peso dessa comunicação, Elias então entra numa espiral descendente, e Elias dá como terminado o seu tempo, o seu período, e Elias joga a toalha. E o que ele faz? Você olha o verso 3 e o verso 4, volte lá comigo. Impactado por isso, o verso 3, assim que Elias recebeu esse aviso, ele chegou em Jezreel na força, na unção, no poder. Ele tinha caminhado, foi correndo, chegou à frente de Acabe, que estava com a sua carruagem. Então Elias estava com todo o poder, com todo o gás, com toda a força. Mas a Bíblia diz que assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. E chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. E quanto a ele, fez pelo deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro, e ali disse: basta, Senhor. Você viu, tem uma coisa aqui para a qual eu queria chamar a sua atenção. E queria que você olhasse com bastante cuidado. Não é esse o caminho. Você vai ser impactado pelas circunstâncias da vida. A realidade dura e cruel, com certeza, vai estar desoladoramente à sua frente, perigosamente à sua frente, mas não faça o que Elias fez. Elias então, quando ouviu e sentiu o peso, Elias optou pela solidão. Você viu? Até aqui, ele tem o seu companheiro. Quando ele estava lá no Monte Carmelo, mesmo depois de todo aquele episódio com os profetas de Baal e de Azera, ele estava orando e dizia ao moço: vai lá e olha. Vai lá e olha. Ele tinha alguém com ele tinha um companheiro, ele tinha um ajudante, ele tinha um assistente, ele tinha alguém que estava ali do lado dele. Mas você viu o que aconteceu? Agora, quando ele ouve essa mensagem, ele vai até uma altura, e ele diz para o moço: você fica aqui, daqui para frente eu vou sozinho. Agora, você não precisa mais me acompanhar. Quantos de nós não tem vivido isso em mais diferentes graus e situações, não é? Porque é uma das coisas comuns da vida. Quando a gente é impactado, quando a gente tem alguma desesperança, quando a expectativa é frustrada, quando a gente é machucado, quando a gente é ferido, o que é que a gente quer? É ficar sozinho. É o que aconteceu com Elias. Ele disse para o moço: fica aqui, daqui para frente eu vou sozinho, não precisa mais me acompanhar. E ele deixa o moço e ainda vai andando mais um dia, distância de caminhada de mais um dia, deserto adentro, ou seja, eu vou chegar num lugar que eu não quero ver ninguém, não quero ninguém por perto. A ideia de Elias, a posição de Elias é de optar pela solidão. Ele não quer ninguém, ele quer ficar sozinho. E Elias então se afasta do seu amigo, se afasta do seu discípulo, se afasta do seu companheiro de jornada e vai entrando deserto para estar sozinho. Ele não quer ficar com ninguém, falar com ninguém, ver ninguém, não quer mais ninguém na sua vida. Mas esse não é o caminho, querido. Esse não é o caminho. Isso não é abençoador. Mas a pessoa às vezes não percebe o esgotamento que faz, a desesperança, a falta de energia, às vezes a falta de energia, de forças, até para dividir alguma coisa, até para o relacionamento, até para olhar e para ouvir o outro. Mas não podemos ceder, porque o problema do esgotamento é que quando mais nós precisamos de companhia, mais nós queremos ficar isolados, mais nós queremos ficar trancados, às vezes em quartos escuros,
futuros, mas se você ficar desanimado, se você se isolar, você perderá as chances e as oportunidades de restauração e de milagre de Deus na sua vida. Entenda uma coisa, quando você ficar cansado, e você ficará cansado, mais de uma vez, quando você sentir-se atingido pelas adversidades, pela dureza e pela crueldade da vida e da realidade ao seu entorno, quando você ficar cansado e o desânimo vier, é nessa hora que você precisa de amigos para encorajá-lo. Se você tiver liberdade, toque quem está ao seu lado e diga, nós precisamos de amigos. Você conhece o texto, não é? Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ser dois do que apenas um. Por que é melhor ter companhia? Por que é melhor ter companhia? Por que é melhor ser dois? Porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas a Escritura diz com clareza, essa foi a dedução, a conclusão, a que chegou o sábio. Olha, quem estiver só, ele diz, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Por mais desafiadora que seja sendo a realidade, e que for ao longo deste ano, amado, nos próximos meses, e você sentir-se atingido e impactado, não ceda à tentação de ficar sozinho, não opte pela solidão, por mais desafiador que seja, não caia na tentação de ficar sozinho, ainda que seja difícil para você conversar, ainda que seja difícil para você dialogar, ainda que você não tenha força para responder os questionamentos, ainda que você não encontre força e condição, ainda que lhe seja constrangedor dar razões e dar explicações, e você não conseguir, ainda assim, não se isole com a sua dificuldade, com a sua dor, com a sua incapacidade de responder, mas permita-se pelo menos ficar cercado de quem Deus vai usar para recuperar você, para abençoar você e para ajudar você. Talvez a pessoa não poderá te carregar, mas pode pelo menos ajudar você a ficar em pé. Uma outra coisa, ainda no texto que lemos do verso 4, então Elias vai cada vez mais dentro do deserto, longe de todo mundo, e lá então ele diz, Senhor, basta, chega, para mim está de bom tamanho. Pode tirar a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Para mim, chega. Para mim é o fim. Daqui eu não consigo mais. Eu estou encerrando. Eu estou dando por terminada a minha tarefa. Eu estou entregando os pontos. É como se ele dissesse, eu cheguei num ponto, Deus, que não há nada mais o que fazer. Não há nada mais que eu possa fazer. Não há nada mais que eu possa realizar. Eu fico olhando esse momento e toda a trajetória aqui, e fico pensando que é como se Elias estivesse olhando para trás e dizendo para Deus, o Senhor viu? Não foi porque eu não tentei, o Senhor esteve comigo ainda. E mesmo o Senhor confirmando, não funcionou. Todo esse trabalho e não deu. Então não há mais nada que eu possa fazer. Não há nada mais que eu possa esperar. E eu vejo Elias como se ele estivesse dizendo para Deus, eu esperava que ia haver uma mudança. Eu trabalhei para haver mudança. Eu investi, eu fiz tudo isso, Senhor. Caminhei com o Senhor, porque eu acreditava que as coisas iam mudar. Eu esperava que ia ser diferente. E para mim, eu fico olhando Elias como se dizendo assim, e naquele momento, inclusive, em que o Senhor confirmou que o Senhor era Deus, e que eu sou o teu servo, descendo o fogo dos céus, quando o povo disse que só o Senhor era Deus, eu acreditei que as coisas iam mudar, mas não mudou nada, nada, tudo continua. Então eu não vejo mais o que eu possa fazer, eu não consigo enxergar nada mais que seja possível eu fazer, ou que seja possível acontecer através de mim, que possa fazer uma diferença. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? Pelo peso da comunicação, por ter sido impactado, Elias joga a toalha e ele desiste dos sonhos. Por que Elias viveu esse tempo todo? Qual é o propósito, a razão de Elias ser trazido a esse cenário? Não era para a transformação de Israel? Não era para impedir que Israel acabasse direto no paganismo? Israel já estava quase pagã.
Esse era um caminho de Deus para trazer de volta. Aliás, a Escritura diz isso, todo o ministério profético, ao longo de toda a Escritura, é para trazer o povo de volta, é de exortação, é de advertência. Quando o povo está indo no caminho, Deus então levanta os profetas para dizer, não é por aí, volte. Os profetas têm mensagem de arrependimento, chamando o povo de volta para o caminho. Era esse o propósito da vida de Elias, para trazer o povo de volta a Deus. E Elias investe o seu tempo, investe a sua vida, acreditando nisso, em que vai trazer o povo de volta, mas termina nessa circunstância em que ele não vê possibilidade alguma. O sonho de resgatar a nação para Deus, o sonho de fazer com que todo o povo de novo, não só declarasse com os seus lábios, mas se voltasse para Deus, se colocasse novamente debaixo do senhorio de Deus. Elias vê como terminado. Não acredito mais que vai ser possível. Não acho que exista mais alguma possibilidade, alguma condição. E é um negócio aterrador, amados. Você lê e olha o capítulo 18 e você vê Elias orando por fogo. Aquele impacto, a oração de Elias não precisou muita, a convicção dele. E ele ora com uma convicção, com uma empolgação, com uma autoridade. Você vê Elias pedindo fogo do céu. Agora, você vê Elias pedindo para Deus tirar a vida dele. Quando ele estava cercado de 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azer, 800, uma equipe completamente desproporcional. De um lado tem 850, de outro lado tem um só. Mas quando ele se viu cercado, e todo o povo na arquibancada, toda a expectativa, quando ele se viu assim, no momento em que ele está, não é palpavelmente, dimensionalmente em desvantagem, ele se apresenta com dinâmica, com força, com autoridade, ele pede fogo. Agora, que é só ele e Jezabel, e na verdade nem ela manda um mensageiro. Agora que ele ouve o recado que a rainha manda, ele ora, e a oração dele é o quê? Senhor, chega, tira a minha vida. Não é um negócio completamente, parece que distanciado. Por que ele faz isso? Porque ele não vê possibilidade alguma mais, chance alguma mais. Não há mais o que eu fazer nessa terra. Não há mais o que eu fazer para esse povo. Não há mais algo que o meu ministério possa produzir. Não há nada mais que o Senhor possa fazer através de mim que mude essa situação, que cause alguma transformação. E aí, querido, esse é o perigo. Quando os sonhos morrem, desejar a morte pode ser só o passo seguinte, uma triste consequência. Por isso que estamos insistindo nisso, planejando os sonhos para viver o milagre. Aliás, falando em insistir nisso, pergunte a quem está do seu lado. Não precisa esperar a resposta. Quais são os seus sonhos? Tem pessoa que não sonha mais. E ela está esperando o quê? Você olha, ela não tem. O que ela pensa do amanhã? Não, estou aqui esperando. O que vier, lucro. O que acontecer, lucro. Você percebe que muitos estão como Elias, jogando a toalha. E isso é que me intriga, queridos. Na igreja. Não, eu já vivi o bastante, eu já fiz o bastante. Não sei, olha, eu estou aqui só esperando o dia que Deus vai me levar, porque o que eu tinha para fazer por essa igreja eu já fiz. O que Deus tinha que fazer para mim, por meio de mim, nessa igreja, nesse povo, já foi. O que eu tinha para servir a Deus, já servi. Agora, eu já cheguei na idade, a realidade, as dores da idade, as limitações da idade, eu não tenho mais. Agora é para esse povo que está vindo aí. Percebe que essa fala é uma fala de incredulidade? Percebe que isso é desesperança? Porque a questão não é a minha capacidade, não é a sua capacidade. Tudo o que aconteceu até agora, o que possa acontecer, não tem a ver com a gente. O que aconteceu, o que vai acontecer, não tem a ver com a sua juventude, com a sua força física, com a sua intelectualidade, não tem a ver. O que aconteceu, o que está acontecendo, tem a ver com o propósito de Deus, com a graça de Deus, com o chamado de Deus, com os dons de Deus, com a capacitação de Deus, com o mover de Deus
Deus através do Espírito Santo na sua vida. Então não importa, é por isso que o profeta Joel disse, não é? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, sobre toda a carne derramarei o meu Espírito. Não há condição, seja econômica, racial, de idade, física ou qualquer outra que seja, não há impedimentos para Deus. E o que acontece conosco, querido, acontece por graça, propósito, vontade e soberania de Deus. Então não desista dos seus sonhos. Se de repente a dor, a dificuldade tem impactado você, se as notícias têm impactado você, tem sido notícias, informações, avaliações duras e pesadas, como a que Elias recebeu de Jezabel, em que parece não haver mais possibilidade, as portas estão fechadas, não há mais caminho, chegou ao final da rua, é uma rua sem saída, não há problema, porque Deus faz caminhos aonde não há caminho, Deus faz caminhos no deserto. O problema é que, quando você fica de cabeça baixa, você não consegue mais olhar para frente, você não consegue enxergar mais. O problema da exaustão é isso, você diz, olha, mas está olhando para onde? A pessoa está olhando para cá, e aqui não tem mais nada, é o chão, e daqui não passa, daqui não tem mais para onde ir, é o fundo do poço, e agora, então tudo está terminado. Quantas pessoas, mesmo falando de fé, e se apresentando como homens e mulheres de Deus, e cantando, e lendo a palavra, e orando, não tem chegado nesse ponto também. É lamentável, duro e triste, você ouvir as pessoas dizer, meu casamento já chegou ao fim. Não dá mais, já tive o bastante no meu casamento, já tive o bastante na minha carreira, no meu serviço não rende mais nada. E alguns chegam então ao ponto de dizer, já tive o bastante na minha vida, como Elias, já basta, Senhor, tudo que eu vivi já foi suficiente, já foi bastante, agora encerrado por aqui. E por causa disso, Elias então cai numa espécie de autopiedade. Ele abraça a autopiedade, ele começa a olhar para si, não é, como vítima, ele começa a olhar para si como um coitado, e ele começa a entrar num caminho de autocomiseração. Olha o final do verso 4, quando ele diz, agora já basta, Senhor, retira a minha vida. Olha o que ele diz, eu não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias é como se ele dissesse, isso não é para mim, olha, eu fui alçado a uma condição elevada demais, eu já fui longe demais na minha vida, isso não é para mim, olha quem sou eu, olha um pobrezinho, um pequenininho, olha não é assim que a coisa funciona. Mas quando a pessoa está esgotada, quando ela está exausta, ela olha justamente para as suas limitações, ela olha para a sua incapacidade, ela olha para a sua impotência, e aí não é outra coisa que ela faz, a não ser lamentar a vida, a não ser chorar a vida, como aquela história que você conhece do desenho do rádio, não é? Ó céus, ó vida, que azar, tudo que acontece, só acontece comigo, é assim mesmo. O problema é que a pessoa não vai conseguir sair disso, porque isso se transforma num ciclo vicioso. A autopiedade, autocomiseração, como você queira chamar, é perigosa, porque ela mente para você a respeito de quem você é, e com isso ela rouba de você o que você pode ser. Preste atenção nisso. A autocomiseração, autopiedade, sentir pena de si mesmo é perigoso, porque a autopiedade vai mentir para você a respeito de quem você é. Me entendeu? Então, você olha e diz, eu não sou nada. Eu não sou nada, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não tenho. E com isso, rouba de você o que você pode ser. Entendeu? Lembra de Gideão? Vai nessa tua força, varão valoroso, a palavra de Deus. E o sujeito olha para o anjo do Senhor e diz, olha para mim. Olha a minha situação, olha a casa do meu pai. Deus é misericordioso, que é um negócio espetacular. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas os prejuízos nós carregamos. Quantas pessoas estão deixando de viver o que Deus tem planejado para elas viverem, porque Deus disse, vai meu filho, não, isso dá por mão fulano, Senhor, dá por fulano.
Lembra de Moisés? Moisés, chegou a hora, vamos lá. Ah, Senhor, agora essa altura da vida não dá mais. O senhor sabe que eu até tentei, mas manda outro, manda outro. Olha, inclusive, o senhor está vendo, não é? Eu não consigo, não tenho mais aquela habilidade de comunicação que eu tinha antes, não tem mais. Eu, no palácio, naquela condição, não tem mais. Olha onde eu estou, no deserto, trabalhando, cuidando das ovelhas do meu sogro. Olha o disparate que há entre essa minha realidade e aquela lá no Egito, no palácio. Eu não sou o sujeito de palácio mais. Eu sou o sujeito agora do deserto, da terra. Eu sou o sujeito do interior, eu sou o sujeito do sítio. Eu não sou o sujeito do palácio, eu não sou o sujeito dos grandes centros. Eu não sou o sujeito da faculdade, eu não sou o sujeito da alta sociedade. Eu não sei me mover nisso. Mas de novo, a gente precisa entender sempre isso. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. É Deus quem chama, é Deus quem viabiliza, é Deus quem capacita, é Deus que trabalha, é Deus que traz à tona, é Deus que realiza. É por isso que Paulo diz, entenda isso, Deus é que efetua em vós tanto o querer, quanto o realizar. Não estou dizendo para você fazer de conta que não há dificuldade, não. Muitas vezes as dificuldades são intensas demais, e que você sente o impacto disso, e você vai chorar. Chore, querido, chore, chore, chore à vontade, chore bastante. Mas não se alimente das lágrimas. Diga comigo, é possível chorar, mas não se deve usar as lágrimas como alimento. Não se renda à autopiedade. Olha aqui o que Deus está fazendo através do profeta. E ele disse, não sou melhor. Não tem a ver com medida alguma de vida. É um propósito de Deus colocar nessa situação. É um propósito de Deus elevar essa condição. E Deus não está fazendo uma espécie de pré-seleção, ver quem é mais capaz, quem é menos capaz, fazendo uma leitura de perfil, uma pesquisa, uma avaliação. Não funciona assim. Não funciona assim. O profeta Samuel achou que funcionava. Lembra? Quando Deus chamou ele para ungir um rei, novo rei de Israel, chegou na casa de Jessé e viu os filhos de Jessé e falou, é esse cara aqui, olha o perfil dele. Eu estou olhando, conheço a avaliação. E Deus fala, não, não é esse aí. Não é esse. Como não é? Passou o outro, não é daqui. Não estou entendendo mais, Senhor. Olha, passaram diante de mim, eu conheço, eu sei como funcionam as coisas, e para mim está claro. Mas lembra o que Deus disse? O homem vê a aparência, o exterior. Deus vê o coração. A medida de Deus é diferente, querido. Mas aí, quando Elias cai na autopiedade, ele expressa a desilusão. Elias, por conta disso, está numa desilusão, porque as expectativas dele foram frustradas. Olha o verso 10, olha o começo do verso 10, quando o Senhor então questiona Elias, olha a resposta dele, ao que ele respondeu, sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tem por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Você está vendo isso aqui? Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os seus profetas ao fio da espada, fiquei solitário, restou somente eu, e agora também procuro a minha vida. Ele, para tirá-la, ele tinha uma expectativa muito grande, ele pensou que o acontecimento lá no Carmelo levaria as pessoas a se converterem, a voltarem-se para Deus, mas não foi isso que aconteceu, e aí então ele sente o peso, ele sente o impacto da notícia, e ele desaba, porque ele achava, mas em momento algum, sabe que quando eu olho de novo essa semana, enquanto meditava na palavra para refletirmos, isso veio para mim de uma maneira espetacular. Em momento algum, Deus falou, Elias, vai lá que o negócio vai mudar. Deus não falou que o negócio ia mudar, Deus só chamou ele para um trabalho. E quantas vezes, queridos, nós acabamos fazendo como Elias, nós desenvolvemos expectativas das experiências que Deus nos proporciona e começamos a fazer prognósticos como se Deus tivesse prometido o que Ele não prometeu. Você vê que Elias se comporta e a fala dele, mais um pouquinho faltou como ele estivesse acusando Deus. O Senhor me levou para isso e não funcionou. Mas o problema não era Deus. Deus não prometeu a Elias que ia haver diferença. Deus não prometeu a Elias que o povo ia se converter. Deus não prometeu a Elias que haveria uma transformação. Deus não prometeu. Deus só chamou Elias para uma tarefa. Era isso.
E Elias achou então, que à medida em que Deus começou a manifestar poder, à medida em que o ministério começou a funcionar, à medida em que Deus começou a falar através dele, à medida em que Deus começou a agir através dele, ele achou isso vai funcionar. Então isso é sinal de que a coisa vai virar. Não necessariamente. Nós temos que tomar cuidado com expectativas que nós criamos em cima da ação de Deus. Quantas vezes eu olho para as pessoas e eu estou ouvindo alguém lamentando a fé, perdendo a fé, porque Deus faltou comigo, porque Deus falou para você? Deus te deu uma palavra? Ou você alimentou expectativas em cima de algo que Deus disse? A culpa não está em Deus. A responsabilidade não é Deus. Deus não falhou com Elias. Deus não falhou com Elias. Elias é que falhou em criar expectativas além daquilo que Deus havia estabelecido. E ao fazer isso, sabe o que aconteceu? Elias acabou exagerando o problema. Ainda no verso que lemos, o verso 10. Olha, o senhor vê, só eu fiquei, não resta mais ninguém. Só resta eu, fiquei sozinho. Ele insiste nisso ainda, não é? Olha, fiquei sozinho, verso 10, final. Fiquei solitário, restou somente eu, e agora ainda procuro minha vida para tirar. Sozinho. Não era de todo verdade isso. Tanto não era que mais à frente, então no verso 18, Deus disse depois para Elias, só para constar, tá? Depois que Deus já tratou, falou com Elias, Deus volta um pouquinho a fita e diz, antes de você ir, você vai lá fazer o que estou mandando você fazer, mas volta um pouquinho. Só para constar, você não está sozinho não. Eu ainda tenho mais 7.000 reservados que não dobraram o seu joelho a Baal. Ainda tenho mais 7.000 fiéis. Mas Elias, só eu. Ele estava olhando só ele. Ele estava olhando a sua dificuldade, a sua dor, a sua realidade. Só eu fiquei. Estou sozinho. O esgotamento terrível que Elias estava. Sem força alguma. E o que faz? Faz com que ele então exagere o problema. Não caia nisso, querido. Tem uma frase que se diz há muito tempo, não é? Às vezes parece ser muito simplória, mas ela tem a sua realidade. Me parece que até se transforma em música, não é? Alguém já deva ter musicado isso. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja o Golias, por mais alto, por mais forte, por mais pesado que seja, ninguém se aproxima da grandeza, da magnificência, do poder e da graça de Deus. Amém? Mas Elias exagera o problema. Por exagerar o problema, ele perde a confiança em Deus. É um negócio interessante. Ele perde a confiança em Deus. Elias até então se moveu sempre de acordo com a palavra de Deus. Quando você começa a ler o capítulo 17, verso 2, 3 e 5, você vai ter como que uma espécie de repetição. Você vai ver uma espécie de padrão acontecendo. No verso 3 nós já lemos, né? Elias ouviu aquilo, temeu, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Saiu para salvar a sua vida, quando Elias ouviu a notícia, é isso que aconteceu. Mas Elias não agiu sempre assim. Quando você olha para o profeta, você vai ver que é uma espécie de padrão na vida de Elias. O capítulo 17 começa dizendo, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui e vá para o leste. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ele fez de acordo com a palavra, ele se moveu de acordo com a palavra de Deus. Ainda no verso 17, capítulo 17, perdão. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente para a cidade, e ele foi. Então Elias está se movendo de acordo com a palavra de Deus. No capítulo 18, depois de um longo tempo, a palavra veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, e Elias foi. Cada vez que Elias se moveu, cada lugar que Elias foi ou veio, foi e voltou, de acordo com a palavra de Deus. Elias era um homem de fé, ele sempre se moveu na palavra de Deus, mas agora no verso 3 não tem palavra de Deus. Ele ouve o recado e a Bíblia diz que ele se vai, ele toma iniciativa. Então, de certa forma, você tem aqui uma perda de confiança. Elias não consulta a Deus, Elias não espera uma palavra de Deus, Elias vai agora sem direção.
direção de Deus. Impactado pela realidade, ele vai sem a direção de Deus. Ele tira os olhos de Deus. Até então ele caminha com Deus, mas agora ele olha para Jezabel, para a ameaça de Jezabel, para a dureza daquela realidade. Quando se pensa de Deus, desce ladeira abaixo. Nunca perca de vista a grandeza do seu Deus. Porque quando Deus se torna pequeno em nossa mente, em nosso coração, os problemas se agigantam, os problemas crescem. Quando nós perdemos a expectativa de quem é Deus, da grandeza de Deus, até uma segunda-feira se torna insuportável. Uma segunda-feira, um dia, uma experiência, uma situação, parece uma coisa que o mundo vai acabar e que a gente não vai conseguir. Mas de novo, ainda que seja a cova, ainda que seja o mar, ainda que seja o deserto, ainda que seja o fogo, Deus sempre estará com você em cada uma das situações que você atravessar, porque Deus cuida de você, amém? Agora, então você tem essa situação aqui, de desgaste e de esgotamento, e em que Elias diz, chega Senhor, quero dar um fim, a minha história termina aqui, vamos encerrar o processo. Mas a história de Elias não termina aí, porque Deus intervém. Aí então o poder de Deus mais uma vez se manifesta. Aí como que o milagre começa novamente a fazer parte da vida de Elias. Alguém que deu tudo por terminado. Alguém que está numa condição e numa sensação assim como de tanque vazio, de estar queimado, de não ser possibilidade alguma. Recebe agora uma infusão de Deus, há um trabalhar de Deus. E Elias então é reabastecido. E agora a história de Elias não só continua, mas essa é uma verdade para mim espetacular. Tem um detalhe aqui que para mim é significativo, é algo atraente demais. A história de Elias, não é que ela não termina ali. A história de Elias, não é que ela continua só. A história de Elias ainda não terminou. O homem que chegou diante de Deus e diz, vamos terminar o contrato? Me despede aqui, não é? Paga meus direitos e vamos dar tudo por encerrado. O homem que pediu a morte, até agora, não morreu. Por quê? Porque Deus interviu. E aí é que eu quero finalizar, dividindo com você 3 ações de Deus, simples, mas espetaculares, para você atentar para o seguinte, é preciso reabastecer o tanque. A única maneira de você terminar forte é parando para reabastecer seu sistema. Diga comigo, a única maneira de terminar forte é parando para reabastecer o sistema. Você precisa disso, porque se você não reabastecer, um acidente está à porta. Precisa ser renovado, precisa ser restaurado, precisa ser reabastecido, para você viver o milagre de Deus, para você viver a intervenção de Deus, você precisa dessa comunicação de Deus. E o que foi que Deus fez então? Elias chega a essa condição, e Elias disse, chega Senhor, para mim, e ele deita então e vai dormir. É interessante isso, a partir daí é que vem então o mover de Deus, a partir daí que começam as ações de Deus, no processo de reabastecimento, de restauração, de readequação de Elias, de reinserção de Elias no cenário, no propósito e na história. E a primeira coisa que Deus faz, Deus cuida de Elias. Diga comigo, Deus cuida de Elias. Olha o verso 5 e o verso 8, querido, ou do verso 5 até o verso 8. Interessante, Elias está nessa situação e de repente o anjo do Senhor aparece e toca Elias. Mas o anjo não toca Elias e diz, sujeito, o que está acontecendo com você? Sujeito covarde, você abandonou. Não, você percebe, não há uma bronca, não há um sermão, não há uma cobrança. O anjo do Senhor chega e toca Elias naquele esgotamento, naquele cansaço, naquela sensação de tanque vazio. O anjo chega, toca Elias, simplesmente diz, amigo, levanta, come, toma um café aí. E Elias dá uma olhada e a Bíblia diz que tem pão quentinho, assado sobre as brasas e uma vasilha de água fresca. Irmão, o sujeito está no deserto, mais dentro do deserto possível. E aí você vai entender que nem perto de um oásis, porque se fosse perto de um oásis, ele ia encontrar gente. Ele não queria gente, ele não queria encontrar ninguém. Ele estava sozinho, então não havia possibilidade alguma
Mas quando ele olha do lado, tem pão quentinho, tinha acabado, nem da forno não tinha saído. Porque a Bíblia diz que um pão assado sobre as pedras, não é? Então ainda estava ali, nem do forno ainda, estava no forno. E uma jarra de água fresca. Você percebe isso? E também tem o seguinte, o anjo não diz, come aí logo que você tem serviço para fazer. E vai logo, porque a sua hora de almoço já... Não, come, deita agora, dorme aí mais um pouco. E o anjo está ali. Depois de mais um tempinho, o anjo toca o sujeito de novo. Elias, levanta e come. De novo. Levanta e come. E lá está a comida. Alimenta bem aí, Elias, porque tem muito chão para você ainda. Você percebe que coisa espetacular? Você percebe aqui um movimento de amor, de bondade e de ternura de Deus? Era para ser de cobrança. Você pulou fora, sujeito, você abandonou, você... Não, mas Deus não vai nesse caminho. Deus cuida de Elias, Deus sabe, Deus percebe o esgotamento de Elias, Deus percebe o que está acontecendo com aquele homem. E se você fizer uma contagem do tanto que Elias andou, olha de onde ele estava, de Jezreel para o Carmelo, do Carmelo de Jezreel para Berseba, cerca de 250 quilômetros, querido, até Berseba, de Berseba para o Monte Horebe, cerca de mais ou menos 300 quilômetros, olha a situação na qual Elias está. Esgotamento físico, emocional, espiritual, Elias está como que acabado, é essa a situação, e vem Deus então, simplesmente manifesta cuidado, vem Deus simplesmente então fortalece, vem simplesmente, Deus não olha e diz, é frescura de Elias, às vezes a gente olha para as dificuldades das pessoas e diz, é frescura. Há muitos anos eu li uma frase, e até hoje ela me acompanha, quem nunca foi ferido, zomba das cicatrizes. Você entende isso aqui? Quem nunca foi ferido, zomba das cicatrizes. Nunca aconteceu com você, então é fácil dizer, você é fraco, fulano não está aguentando, o que é isso? Por uma bobeirinha dessa? Quantas vezes você já ouviu, não é? Há um tempo atrás, quem sabe eu mesmo já tenha dito isso, se não para você, em muitos outros lugares. A gente olha, lê a história de Elias e diz, sujeito covarde, estava correndo de uma mulher, irmão. Que é isso? Olha onde se viu. Não prestou atenção no que está acontecendo aqui. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz, isso aí, só por causa disso, isso. E muitas vezes, não é o que Deus faz. Nunca é o que Deus faz. Deus entra com cuidado, Deus entra com provisão, Deus dá os recursos, Deus apresenta o seu cuidado, a sua bondade e a sua misericórdia para recuperar Elias. Você viu o que Deus está fazendo aqui? Deus está recuperando Elias física e emocionalmente. Come e dorme, come e dorme. Sabe, querido, uma coisa que a gente não pode descuidar, muitas vezes, o que a gente precisa, a gente olha para as coisas e a gente espiritualiza muito as coisas, mesmo na dimensão espiritual, mesmo na questão de ministério, mesmo no trabalhar para Deus, sabe o que vai fazer a diferença, muitas vezes, é uma boa noite de sono e uma boa refeição. Uma boa noite de sono e uma boa refeição. Come e dorme, come e dorme. Agora então já dormiu o suficiente, já comeu o suficiente, Elias agora anda 40 dias e 40 noites, Elias está restabelecido, Elias foi fortalecido, Deus cuidou de Elias, Deus fez recuperar a energia, a força de Elias, e agora ele anda 40 dias e 40 noites. Diga comigo, Deus é bom, Ele cuida de mim. E aí, tem uma outra coisa que Deus faz nesse processo da continuidade do ministério de Elias. Num primeiro momento, Deus cuida de Elias. Não pensa você que Deus faz vistas grossas. Às vezes a gente fica pensando que, não, Deus vai deixar passar. Não vai deixar passar, mas Deus tem o caminho e tem o jeito. Depois de Elias ser fortalecido, então Elias vai lá para o Monte Horebe. Agora ele está no Horebe, e ele está lá numa caverna no Horebe. E quando ele está lá na caverna no Horebe, então de repente Deus se apresenta para Elias, e Deus lança a Elias uma pergunta: Elias, o que é que você faz aqui? O que é que você faz aqui, Elias? Aí de novo aquela história,
Só eu fiquei. Elias agora, olha as situações. Primeiro num deserto, agora numa caverna. Só eu fiquei. Olha a minha situação. Ainda estão querendo tirar a minha vida. De novo, a mesma situação de lamento e tal. Mas você percebe o que Deus está fazendo? E aí então Deus se move. E Deus se move de maneira espetacular. E vem a tempestade. E vem fogo e saraiva. E vem terremoto. E tem umas coisas espetaculares acontecendo, não é? Mas Deus não se manifesta ainda. Aí depois de uma brisa suave, Deus novamente fala com Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Você percebe o que está acontecendo aqui, queridos? Deus está confrontando Elias, para restaurar Elias, para colocá-lo de novo no cenário e fazer cumprir o propósito. Deus cuida de Elias e Deus confronta Elias. É como se Deus estivesse dizendo: por que você está agindo assim? Por que você está se deixando levar? Por que você está fugindo das pessoas, do ambiente, da circunstância, da realidade? Por que você está numa caverna? E espetacular para mim é isso aqui, espetacular que a palavra seja essa. O que você faz? O texto diz: o que você faz? Aonde? Aqui. Algumas versões vão trazer algumas variações. Mas quando você olha para o enunciado original, essa é a palavra, esse é o conceito. O que você faz aqui, Elias? Isso diz alguma coisa para você? Você pode estar na pior situação. Você pode estar no pior lugar. Você pode estar no pior momento. Lembra do que diz o Salmo 139? Deus estará com você. Ele não te abandona na sua fraqueza, Ele não te abandona no seu esgotamento, Ele não te abandona na sua dor. Você não enxerga. Lá no deserto, que Elias não queria ver ninguém, um anjo estava lá do lado dele. Deus estava lá. Aqui na caverna, que ele achou que estava escondido, a pergunta que Deus faz é: o que você está aqui? Isso significa que Deus estava lá também. Deus estava lá também. Elias não estava percebendo isso, mas Deus estava com Elias, mesmo nessa condição, mesmo nessa dificuldade, mesmo nessa experiência aterradora, mesmo enquanto eles têm o seu sonho destruído, que é a solidão, vai no caminho da desilusão, da autopiedade, exagera o seu problema e ainda não manifesta confiança no Senhor. Ainda assim, Deus está com Elias. E é essa a pergunta: o que você faz aqui? Porque Deus está confrontando Elias. Por que você está fugindo? Não há necessidade de fugir. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei a realidade, eu sei o que está acontecendo, eu sei coisas que você não sabe. Mesmo diante disso, eu escolhi você, eu chamei você, eu estou com você e você está cumprindo o meu propósito. E aí então, Deus faz a última ação. Deus renova plenamente Elias. Verso 15, aí Deus então traz Elias de novo para a história. Deus traz Elias de novo para o cenário. E Deus disse: volta pelo caminho de Damasco, por onde você veio. Você vai empossar Azael como rei da Síria. Você vai declarar Jeú novo rei de Israel. E você vai preparar Eliseu para ser profeta em seu lugar. Você percebe? O homem que começou esse processo, afligido, atingido pela dureza e crueldade da realidade, dando por encerrado a tarefa e o tempo, não vendo mais possibilidade alguma, é agora de novo inserido na história, no cenário, para continuar a vida. Há muito o que fazer, há muito, é como se Deus estivesse dizendo: há muita coisa ainda para fazer, a tarefa não terminou. E mais, quando você continua lendo o texto, você vai ver que a única coisa dessas três que Elias fez foi ungir Eliseu profeta. Elias não ungiu Azael, Elias não empossou Jeú. Quem fez isso foi Eliseu. Mas aqui está a realidade. Deus está mostrando para Elias que o fato das expectativas dele não terem serem atendidas, não significa que o plano tenha sido frustrado. Não há fracasso, porque Deus chamou Elias para um processo. O que Deus estava fazendo iria se completar
está na continuidade do ministério de Elias, e Deus prepara então Eliseu. Eliseu vai trazer à tona, Eliseu vai trazer à luz, Eliseu vai trazer realidade, aquilo que Deus chamou Elias para plantar, aquilo que Deus chamou Elias para sinalizar, aquilo que Deus chamou Elias para esboçar. A história da derrota de Baal e da recuperação do povo de Israel para Deus não vai acontecer tão somente por Elias, no tempo de Elias e no ministério de Elias. O ministério de Elias, na verdade, era preparar o caminho, preparar o ambiente para o que vai acontecer na sequência, para o próximo período, a próxima etapa da sua vida. E aí então, Elias entende que os frutos do ministério dele iriam crescer na árvore de Eliseu. E eu vejo como se Deus estivesse falando para Elias: você quer jogar a toalha? Mas eu estou chamando você para passar o bastão. Não vai encerrar a história. Você tem que preparar o caminho para a nova geração. Você tem que preparar o caminho para um novo tempo. Você tem que preparar o caminho para a manifestação de Deus. Elias quer a morte, ele quer parar, ele quer silenciar a voz de Deus, porque sem o profeta não há a voz de Deus. Ele quer que Israel pague pelos seus erros, mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, tão gracioso, que na verdade Deus então traz Eliseu para a continuidade do ministério de Elias, para fazer aquilo que Deus começou a fazer com Elias. Se ao longo de 2020, você chegar a um momento, numa fase de cansaço, de esgotamento, e a sensação for de tanque vazio, busque a Deus, e Deus vai restabelecer você. Deus vai restabelecer você. Deus vai reabastecer você, porque Ele ainda tem muito a realizar através.